Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor pela vida da irmã Ana. Richelle, adorar ao Senhor. E enquanto o irmão Richelle louva, nós vamos tirar os dízimos e as ofertas para a casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Oferte com alegria nessa noite. A Bíblia diz que é para nós servirmos ao Senhor com alegria. Então, oferte e dizime também com alegria na casa de Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Antes de iniciar, só quero deixar um versículo que se encontra no Salmo 125, que vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas é firme para sempre. Glória a Deus. Vamos ficar firme e confiar no Senhor Jesus. Glória ao Eterno. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habita os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão, constante o seu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Se tu clamas e espera muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa mais cair teus prantos, que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão, constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta, desperta, desperta. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. O segredo ainda é oração, meus amados irmãos. Aleluia, glória ao Eterno. Aleluia, glória ao Eterno. Paciente, espera em Deus, nele confia. Como Abraão, Davi, Jó, nele esperou. Pelos prantos de Ana, Deus lhe deu um filho. Ouviu Elias e também ouve o teu clamor. Confia
confia no Senhor e ora. De joelho a face no chão. Constante, constante, constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Aleluia. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Diga, igreja, vitória que vem lá do céu. Vitória que vem lá do céu. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se puder, fique de pé nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Nós estamos no capítulo de número 3. E hoje o versículo é a partir do versículo de número 7. Glória a Deus. Aleluia. Fecha só um pouquinho, puxa para cá um pouquinho. Esse retorno aqui. Não estou escutando eu. Aí, obrigado. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e querido Pai, mais uma vez eu te peço, fala conosco nessa noite. Espírito Santo nos inspira para que, Senhor, através da Tua palavra, o Senhor possa, Senhor, trazer algo, Senhor, aos nossos corações, algo, Senhor, que nós precisamos ouvir nessa noite. Senhor, mais uma vez eu te peço, Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia, me usa nessa noite de uma forma especial para falar com a Tua igreja.
Senhor, eu creio que pelo menos uma pessoa aqui, Senhor, vai, Senhor, receber essa palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela, Senhor, ela é responsável, Senhor, por entrar dentro, Senhor, do nosso ser, do nosso coração e mudar, Senhor, e restaurar e regenerar tudo que está precisando em nós. Então, nessa noite eu te peço, meu Deus, fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, dando glória a Deus, e se puder, fique com a sua Bíblia aberta para acompanhar. Meus irmãos, como nós já estamos algumas quartas-feiras, e hoje seguindo aqui o estudo em Apocalipse referente às 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Só vou fazer um resumo bem rápido aqui, para a gente já só ter um contexto e entrar aqui na mensagem que nós preparamos hoje. João aqui está na ilha de Patmos e ele recebe então uma revelação da parte de Jesus Cristo, da parte de Deus. E ele estava ali naquela ilha por causa da palavra de Deus. A ilha era uma espécie de uma prisão e ele estava ali exilado. E no meio dessa tribulação que ele está vivendo, a prisão, o Senhor Jesus vai aparecer a ele em visão e vai revelar todas as coisas que iriam acontecer. E o interessante é que ele revela o que ia acontecer antes, depois, durante e depois do fim. Então, no início do livro de Apocalipse, essa palavra de Jesus aqui que ele pede para João escrever, ela tem o destino. Qual? São as 7 igrejas da Ásia Menor. E para cada igreja, Jesus tem uma palavra específica. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, Jesus disse que eles deixaram o primeiro amor. Nós falamos sobre eles. Para a igreja de Esmina, Jesus disse que eles eram pobres, eles eram perseguidos. Mas, na verdade, eles eram uma igreja pobres financeiramente, mas Jesus disse que eles eram ricos e cheios do Espírito Santo. Ricos de Deus e cheios do Espírito Santo. Para a igreja de Pérgamo, Jesus disse que eles deixaram os falsos profetas entrarem na igreja. Para a igreja de Tiatira, Jesus disse que eles toleravam as falsas doutrinas, ou a doutrina de Jezabel. Para a igreja de Sardes, essa talvez a pior das igrejas, se bem que Laodiceia também está ali com eles, mas para a igreja de Sardes, Jesus disse que eles viviam de aparência. Era aparência de crente, mas não tinha nada de crente. Aparência de crente, mas espiritualmente eles estavam mortos. Nós falamos aqui na quarta-feira passada. Hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia. Jesus disse que eles eram fracos, eles eram pobres, perseguidos, mas tinha um poder que ninguém tinha. Qual? A presença do Espírito Santo. Aleluia. Então o texto aqui que nós lemos vai falar da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, que é uma das 7 igrejas da Ásia, como eu já disse, ela não recebe nenhuma repreensão. A igreja de Filadélfia, juntamente com a igreja de Esmina, são as únicas igrejas que não vão receber nenhuma repreensão da parte de Cristo. A igreja de Esmina, ela era pobre, mas Jesus disse: tu és rica. A maior riqueza de Esmina não estava no bolso, estava na alma. Aleluia, já era para você ter dado um glória a Deus. Aí, para Filadélfia,
Jesus vai dizer: vocês têm pouca força, mas a força era pouca fisicamente falando, porque eles eram uma igreja pequena, pobre, a gente vai falar mais disso. Mas Jesus dizia para eles: vocês têm pouca força, mas vocês não pecam. Vocês têm pouca força, mas vocês não desistem. Vocês têm poucas forças, mas vocês permanecem fiéis. E, como o nome já diz, a igreja de Filadélfia, ela está na cidade de Filadélfia. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a cidade de Filadélfia para a gente poder entender o contexto aqui. Todas as cartas feitas por Cristo têm um contexto histórico e contexto ali da cidade de onde eles estão vivendo, do período que eles estão vivendo. Então, a cidade de Filadélfia, ela era uma província romana que ficava na Ásia. E essa cidade, ela era o centro, e um importante centro, que difundia a cultura grega naquela época ali de João. O nome Filadélfia é interessante, que significa amor de irmão, amor fraterno. Esse nome veio pelo seu fundador, o imperador da época, que chamava Átalo II. Ele vai, por amor ao seu irmão, que chamava-se Eumendes II também, ele vai fazer uma homenagem a esse irmão que morre, e por amor a ele, então, Átalo vai colocar o nome da cidade de Filadélfia, que significa amor de irmão, amor fraterno. Mas Filadélfia, ela também ficava posicionada em uma região vulcânica. E então eles sofriam muito com tremores, terremotos, vulcão. E inclusive, se eu não me engano, no ano 17 depois de Cristo, Filadélfia, ela chegou a ser destruída por um terremoto. Depois ela foi destruída mais umas 2 ou 3 vezes durante esse período aqui. Porque ali era uma região muito posicionada ali, de uma região que tinha esse tipo de calamidade. Havia sempre terremotos naquela região. A região de Filadélfia também era conhecida como a cidade do deus Dionísio. O deus Dionísio era o deus do vinho, ou o deus da uva. E a religião, vamos dizer assim, a religião oficial daquela cidade era culto a esse deus, cultuar esse deus Dionísio, que era o deus do vinho. Lá em Filadélfia também havia uma grande comunidade de judeus, a grande comunidade judaica, e nós vamos falar mais à frente deles aqui. E essa comunidade, eles perseguiam aqueles crentes ali de Filadélfia, porque eles diziam que somente os judeus quem pertenciam ao povo de Deus. Era mais ou menos assim: somente nós somos os verdadeiros crentes, ou os verdadeiros pertencentes ao reino de Deus. Então eles não deixavam ninguém que falasse de outra coisa ou professasse outra fé. Para eles era um pecado mortal. Então eles perseguiam, eles oprimiam, eles matavam. E é nesse ambiente que a igreja de Filadélfia está implantada. É nesse ambiente que a igreja de Filadélfia nasceu, que cresceu. E esses detalhes históricos, eles são importantes porque
na carta à igreja de Filadélfia há várias referências diretas a essas questões enfrentadas pelos crentes ali de Filadélfia. Olha como Jesus inicia a carta, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Os irmãos estão aí? Isso diz o que é santo. O que é... Aí ele depois continua. O que é verdadeiro. O que é verdadeiro. Aí ele vem e diz: o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Aqui Jesus Cristo, ele se apresenta àquela igreja como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. O que ele estava dizendo aqui para a igreja de Filadélfia era mais ou menos assim: vocês estão num ambiente hostil. Vocês estão num ambiente, numa cidade onde eles adoram a outros deuses. Vocês estão num ambiente que vocês são perseguidos. Vocês estão num ambiente onde a comunidade judaica, os judeus que vivem aí, que deveriam proteger vocês, e Jesus vai chamá-los de sinagoga de Satanás, nós já vamos ver mais à frente. Esses judeus que dizem que eles são santos porque eles pertencem ao povo de Deus. Aí Jesus diz assim, Jesus se apresenta: eles cultuam a outros deuses, mas eu sou o verdadeiro Deus. Aí ele continua, eles dizem, os judeus aí, a sinagoga de Satanás, eles dizem que eles são santos. Aí Jesus diz: mas eu sou santo. Eu sou a santidade. Aí ele fecha o texto, o primeiro versículo, dizendo assim: eu tenho a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Era Jesus dizendo à sua igreja: eu tenho a autoridade absoluta. Aleluia. Eu sou o único que tem o poder de abrir e fechar as portas do reino de Deus para o homem. Aleluia. Deixa eu tentar te explicar isso daqui. Filadélfia, ela vivia num ambiente de caos. Vai vendo aí se não é o que nós vivemos hoje. Filadélfia, ela vivia num ambiente que era tão hostil que Jesus chamou os judeus que viviam ali de sinagoga de Satanás. Sinagoga porque era o ambiente dos judeus. Olha no versículo de número 9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que eles venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Jesus olhou para eles, olhou o estado deles, olhou a situação deles, olhou o ambiente que eles estavam e disse: aqueles judeus que dizem ser judeus e não são, eles na verdade são verdadeiras sinagogas de Satanás. Eles dizem ser de Deus, mas fazem o que o diabo gosta. Dizem ser de Deus, mas fazem o que Deus odeia. Dizem ser de Deus, mas fazem tudo aquilo que Deus detesta. Aí Jesus diz para ele: mas deixa eles para lá. É mais ou menos assim: deixa que eu já estou tratando com eles.
Não precisa se preocupar com eles. Eles vão vir e terão que me adorar prostrados. Era mais ou menos assim. Eles terão que reconhecer que eu estou com vocês. Eles saberão que eu os amo. E ninguém mexe com a minha igreja e fica impune. Aleluia. Aí Jesus diz: eu sou aquele que é santo, eu sou aquele que é verdadeiro e tenho a chave de Davi nas mãos. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus estava dizendo assim para eles: não foram vocês que se estabeleceram aqui. Jesus está dizendo para nós aqui essa noite. Eu estava dizendo, fui eu que estabeleci a minha igreja aqui. Fui eu que abri a porta. E não há ambiente de caos. Não há ambiente hostil. Não há ambiente do inferno que vai fechar a porta que eu abri. Aleluia. Só Deus pode dizer, eu abro e ninguém fecha. Só Deus pode dizer, eu fecho e ninguém abre. Aleluia. Em Isaías 43, versículo 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Aleluia. Aí no versículo 8 ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Porque teve pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia, ela era uma igreja pequena. Era muito provavelmente, o que dá a entender aqui no texto, uma igreja com poucos membros, uma igreja que não tinha força política, uma igreja que não tinha força econômica. Era uma igreja pobre financeiramente falando. Uma igrejinha ali pequenininha, acuada. Filadélfia vivia num ambiente, no meio de um ambiente ruim. Um ambiente que era de perseguição. Eles eram constantemente perseguidos. Mas Jesus disse que para eles, que ele era a garantia da estabilidade daquela igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja de Filadélfia, ela não estava alicerçada em qualquer lugar. Ela estava firmada na rocha que é Jesus Cristo. Naquele ambiente de caos, Filadélfia não se corrompeu. Naquele ambiente hostil, Filadélfia não fraquejou. Naquele ambiente de perseguição, Filadélfia permaneceu firme. Aí Jesus vai dizer para Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deixa eu já trazer para nós, eu sei que é culto de ensinamento, mas Deus está falando conosco. Não importa o ambiente que você vive, faz a tua parte que Jesus faz a dele. Aleluia.
Jesus não quer o nosso dinheiro. Jesus não quer a nossa influência humana. O que Jesus quer, o que Ele quer é a nossa fidelidade. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia era fiel. Filadélfia era fiel. E por causa desta fidelidade a porta não fecha. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Deixa eu te dar um dado histórico aqui. Você sabe que essa igreja existe até os dias de hoje? Ela está lá na Turquia hoje, mas a porta continua aberta e ninguém pode fechar. Tem alguém aqui para receber nessa noite? Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia. É por isso que você ainda está de pé. Sabe por quê? A investida do inferno não te parou. É porque a porta que Jesus abre ninguém fecha. Sabe por quê? Que já tentaram de todas as formas, de todas as maneiras, te tirar daquele local que você está e não conseguiram. Você diz: Senhor, que perseguição é essa? Sabe por que não conseguiram te tirar de lá? E alguém aqui já ouviu uma palavra assim: ah, se eu pudesse, eu já teria te destruído. Sabe por que isso ainda não aconteceu? Porque a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Filadélfia, eu conheço as tuas obras. E pela tua fidelidade eu te mantenho de pé. Aleluia! Aleluia! Ei, Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: pela tua fidelidade eu guardo a tua casa. Pela tua fidelidade eu guardo a tua família. Pela tua fidelidade eu guardo lá no seu trabalho. Pela tua fidelidade eu guardo a tua vida. Pela tua fidelidade eu abro a porta e nem homem, nem diabo e nem demônio nenhum pode fechar. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: se for necessário, eu também fecho a porta e ninguém pode abrir, porque eu sou soberano. Aleluia. Entendam uma coisa nessa noite. Fidelidade. Vou tentar correr para a gente chegar no final. A fidelidade, ela não se demonstra com palavras. A fidelidade, ela se vive. A fidelidade, ela se demonstra com a vivência. Ou você é fiel ou não é. Não tem meio termo. É como um casamento. Ou você é fiel ao seu marido, ou você é fiel à sua esposa, ou não é. Não tem como ter meio termo. E como eu demonstro isso? Vivendo. Não adianta eu falar: eu sou fiel, mas se eu sair da porta para fora e fizer ao contrário. Eu tenho que falar: sou fiel e viver aquilo. O texto que nós lemos aqui diz: eu sei as tuas obras e sei a tua fidelidade. Era Jesus dizendo: eu conheço vocês por dentro, conheço vocês por fora. Aleluia.
Ele sabe da sua estrutura. Ei, deixa eu repetir aqui. Jesus te acompanha 24 horas por dia. Ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos. E Ele está dizendo para alguém aqui: ei, fica tranquilo, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece você. Ele sabe aonde você passa, Ele sabe o que você passa. Ele sabe onde você vai, Ele sabe o que você está passando. Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe quem você adora, Ele sabe quem você serve, Ele sabe quem você ama, e Ele sabe com quem você anda, Ele sabe o que você faz, Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você é dependente, mas Ele também sabe que mesmo fraco, com poucas forças, Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu esforço, eu sei que você tenta permanecer fiel. É por isso que tem alguém que te olha e diz: como é que ele consegue? Como ela permanece? Como ele ainda vai à igreja, com essa luta que ele está passando, como ele ainda arruma forças para sorrir. Isso chama-se fidelidade. Fidelidade. E Deus está dizendo para alguém: eu conheço as tuas obras. Eu sei da tua fidelidade. Sabe como que era a igreja de Filadélfia? Ainda com pouca força, mas ainda tinha joelho para dobrar, ajoelhar. Ainda com pouca força, mas ainda tinha vida de oração. Ainda com pouca força, mas ainda tinha vida na palavra de Deus. Ainda com pouca força, mas não negava o nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ainda que você tenha pouca força, é Deus quem te guarda. Ainda que você tenha pouca força, deixa eu repetir que alguém está precisando de ouvir essa palavra. Deus está te guardando. Tem um Deus te protegendo. Tem um Deus te livrando. E por causa da tua fidelidade, a porta ainda permanece aberta. Aleluia! Filadélfia estava em um ambiente hostil. Mas mesmo com pouca força, ela não parava. Estava no meio do caos, mas os crentes no dia do culto, eles estavam lá. Vai fazer o que aí? Eu vou adorar. Mas você está fraco, está ruim, mas os crentes estavam lá. Mas está fraco, está ruim, está um caos, mas eu não vou largar o meu Jesus. Aí Jesus vem, chama João e diz: João, escreve para Filadélfia assim, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, é quem cuida dela, e eu não esqueço dela, eu contemplo tudo. João, escreve, João. Aí vem o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Se tivesse alguém para receber. Também eu quem? Ele, Jesus. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra.
Eu vou ser bem rápido aqui, outro dia eu falo mais sobre esse texto. Mas existem 3 linhas de pensamentos teológicos. A primeira linha é a pré-tribulacionista, que é o que nós, da Assembleia de Deus, cremos. Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas há uma segunda linha e uma terceira. A segunda corrente é a tribulacionista, que crê que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. A terceira corrente é a pós-tribulacionista, que crê que a igreja será arrebatada depois, após a grande tribulação. Mas nós cremos o que está escrito aqui no versículo de número 10. Deus vai nos guardar desta hora. O cenário já está pronto. O mundo já está sendo preparado pelo diabo. O anticristo ainda não se manifestou porque a igreja ainda está na terra. Mas antes disso tudo acontecer, se tiver alguém aqui para receber e estiver ligado, vai dar glória a Deus. Antes disso tudo acontecer, a igreja será arrebatada para encontrar com o noivo amado Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda almeja esse dia? Tem alguém aqui que ainda arde o coração quando fala da volta de Jesus? Aleluia! Tem alguém aqui que ainda está permanecendo fiel para se encontrar com Ele? Mas aí no versículo de número 11, Jesus vai deixar uma exortação para nós. Olha o que ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu tentar explicar. Primeiro, ele diz: eis que venho sem demora. Então, se Jesus está dizendo, eu venho, é porque ele vem. Em João capítulo 14, versículos 1 até o 3, diz assim, Jesus prometendo, ele diz assim para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, ele já foi. Aí ele diz, virei outra vez. Só que agora eu não vou vir para ficar aqui. Eu vou vir, ele diz assim, vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Aqui fica a mensagem de alerta para nós. Jesus disse, eu venho. Eu venho. Eu venho. E se ele diz que ele vem mesmo. Ele foi prometido uma vez que veria, o Messias vinha e ele veio. Agora ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. E a mensagem de alerta que fica para nós essa noite é: você está preparado para a vinda dele? Será que nós estamos esperando ele? Porque não basta Jesus só vir, não basta ele chegar aqui, você tem que estar preparado para a vinda dele. Que ele vai vir, ele vai vir. Será que nós estamos preparados? Aqui tem que ter uma igreja que não vem ao culto somente para buscar bênçãos materiais,
mas uma igreja com a esperança viva que um dia ele vai voltar. Uma igreja com a esperança viva e dizendo: Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. E ele está reafirmando nessa noite para nós: eu venho. Em primeiro lugar, ele diz: eu venho. Em segundo lugar, ele diz: sem demora. Aleluia. Aleluia. Deixa eu tentar te explicar isso daqui. Primeiro ele diz: eu venho. Se ele está dizendo eu venho, ele está dizendo: ninguém vai me impedir. Jesus está dizendo: eu voltei para o céu, mas eu prometi vir buscar a minha igreja, e eu irei buscar a minha igreja. Eu venho. Eu venho. Segundo lugar, ele diz: sem demora. Ou seja, é para ficar preparado, porque eu não vou demorar. Jesus está dizendo: eis que eu venho sem demora. Eu vou voltar. Aleluia. Aí o versículo 11 ele conclui assim dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante, irmãos. Interessante é que, se você depois ler com calma na tua casa, você vai ver que todas as igrejas, as 7 igrejas que Jesus escreve, a única que Jesus escreve dizendo que já tem coroa é para a igreja de Filadélfia. Para todas as outras igrejas, Jesus diz: prepara. Jesus não está dizendo que tem coroa garantida. Jesus diz: se prepara. Tem outras igrejas que ele diz: volta. Tem outras igrejas que dizem: eu estou à porta e bato. Mas para a igreja de Filadélfia ele diz: você já tem coroa. Quando Jesus diz: guarda o que tens, ele está dizendo: permaneça fiel. Não troque as coisas espirituais pelas coisas do mundo. Por quê, pastor? Porque, como eu já disse aqui, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, porque Ele cuida de você. Ele não está preocupado apenas em pagar as suas contas. Deus não está preocupado em pagar a sua conta de água, a sua conta de luz. Por quê? Porque Ele já cuida de você. Deus está preocupado com a sua vida espiritual. Deus está preocupado se o seu nome está escrito no livro da vida. Deus está preocupado com o seu relacionamento com Ele. Deus está muito mais preocupado que você, mesmo sem força, mesmo sem porta de emprego, mesmo sem chave de carro, mesmo sem chave de casa, mesmo sem nada neste mundo. Ele está preocupado se você tem uma vida de relacionamento, de fidelidade com Ele. Ei, aprende isso em nome de Jesus. É melhor ir para o céu sem nada do que ter tudo aqui na terra e parar no inferno. Irmão, entenda isso aqui em nome de Jesus. Não perca o céu por nada nessa vida. Diz assim com você mesmo. Repete comigo aqui. Repete comigo essa frase assim. Coloca a mão no teu coração. Repete comigo. Fala: Jesus, nem que seja na prova, eu vou para o céu. E Senhor Jesus, nem que seja na luta, eu vou para o céu.
Jesus, nem que seja no deserto, eu vou para o céu. Jesus, diz com a tua alma, irmão, você está falando para ele, fala, Jesus, nem que seja sem nada, eu não abro mão do céu. Ei, tá fraco, mas permanece fiel. Tá arrastando, permanece fiel. Tá tudo ruim, permanece fiel. Tá tudo dando errado, pastor, permaneça fiel. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, eu tenho uma coroa preparada para você. Glória! Oh, meu Deus do céu. Aleluia! Eu tenho que seguir, deixa eu seguir, senão eu não consigo terminar. Aleluia, aleluia. Ele disse, eu tenho uma coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu já tenho uma coroa para você. A Bíblia Sagrada vai falar de 5 coroas. Eu não vou falar delas todas aqui hoje. Qualquer dia, se eu não me engano, eu já preguei sobre isso. Mas outro dia eu falo especificamente por delas. A Bíblia Sagrada ela vai dizer que... Ela diz, não vai dizer, ela diz... que nós temos... E Jesus vai nos dar 5 coroas. Elas já estão preparadas para serem entregues para aqueles que são fiéis. Mas hoje aqui eu vou fazer referência a apenas uma coroa. A coroa que Jesus prometeu aqui para a igreja de Filadélfia. Pastor, qual coroa? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus está prometendo aqui à igreja de Filadélfia é a mesma coroa que ele se referiu a Esmirna. Por quê, pastor? Era o mesmo contexto de hostilidade, de perseguição. Qual coroa? A coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12, para ratificar esse pensamento e complementar, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. O que é isso, pastor? Perseguição. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Aleluia. A coroa da vida é para aqueles que perseveraram. Para aqueles que perseveram nas provações. Aqueles que perseveram nas tribulações. Aqueles que perseveram nas perseguições. Que apesar do sofrimento da vida cristã, não negou a fé. Aí você vê alguém que sofre tanto, que você olha assim, meu Deus, se fosse eu não aguentava. E você vê aquela pessoa que sofre, mas não larga Jesus por nada. Para este está reservada a coroa da vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A coroa da vida é para quem permanece fiel, apesar das adversidades. Há uma coroa preparada para você, em nome de Jesus. Aí Jesus vem e fecha a carta fazendo uma promessa para eles.
para aqueles que permanecessem fiéis. Versículo de número 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E guarda aqui que é complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simplificada. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também, guarda isso, o meu novo nome. Deixa eu tentar só dar uma explicada aqui no texto para a gente dividir aqui em 3 partes. Quem está dizendo aqui é Jesus, certo? Lembra que a gente falou que foi Cristo que deu a revelação para João? Então, é Jesus que está dizendo. Então, quando ele diz aqui, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, ele está dizendo o nome do meu Pai, o Deus Pai. Quando ele diz a cidade do meu Deus, a cidade do meu Pai, o Deus Pai. Aí quando ele diz, e também o meu novo nome, não é nome nosso. Lá lembra que nós já lemos uma das cartas que Jesus diz que daria um nome escrito na pedrinha, um novo nome para nós. Lembra? Pedrinha branca. Aqui, Jesus está dizendo o meu novo nome é o nome, ele está se referindo a ele, a Jesus. Deixa eu explicar melhor. Vamos lá. E aí a gente já fecha. Aqui Jesus faz 3 promessas ao que vencer. 3 promessas para aquele que permanecer fiel. Primeira promessa. Vai fazer dele uma coluna no céu e de lá nunca sairá. Segunda promessa. Vai gravar o nome de Deus e o nome da igreja nele. Terceira promessa. Vai dar a ele, vai dar o nome dele, vai dar o nome de Deus, vai dar a ele um novo nome. Muito bem, vamos lá. Primeiro, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Lembra quando eu disse aqui no início que eu falei que a cidade de Filadélfia ela sofria por constantes terremotos? Ela era uma cidade que foi várias vezes destruída e várias vezes reerguida por terremotos. E eles precisavam sempre ser removidos dos lugares, porque, imagina, você estava na tua casa, de repente sua casa caía, terremoto chegava, demolia tudo, acabava com tudo, então ele tinha que sair dali e ia para outro lugar. Eles constantemente faziam isso. E como eu também disse, Jesus sempre, em todas as cartas, ele diz algo a respeito do momento que eles estão vivendo. Então Jesus estava dizendo para eles assim, apesar do ambiente hostil que vocês estão plantados, apesar das adversidades, apesar de tentarem destruir vocês, perseguições, enfraquecer os alicerces, destruir as bases, aí Jesus disse, para quem permanecer fiel, eu os farei colunas no meu templo, onde vocês nunca serão abalados. A ideia aqui é assim, quando vocês vierem para a Nova Jerusalém, vocês ficarão em um lugar que jamais poderão ser removidos. Tremor algum alcançarão vocês. Uma vez, deixa eu tentar explicar melhor. Uma vez fixados lá, coluna você fixa, tem uma base. Uma vez fixados lá, uma vez morando lá onde, pastor? Lá nas mansões celestiais. Na casa de vocês sempre têm que sair, mas lá vocês vão morar nas mansões celestiais.
e de lá nunca serão despejados. De lá nunca serão desalojados. De lá nunca mais vocês sairão. A promessa é: ao que vencer, eu o farei coluna no meu templo, e de lá nunca sairá. Aleluia. Segunda promessa: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Aqui fala que aquele que vencer, ele terá uma, deixa eu tentar explicar de um jeito simples aqui, uma marca lá no céu. Talvez não uma marca no sentido literal, uma marca mesmo, mas no sentido de um selo. Para quê, pastor? Um selo. Que era um selo de comprovação. Como assim? Quando ele diz que vai escrever o nome de Deus e o nome da cidade de Deus, é ele dizendo: eu vou dar um selo a vocês, comprovando a sua cidadania. Mais ou menos assim. Estes que estão aqui no céu, esses com o nome gravado, era Jesus dizendo, são propriedades minhas. São cidadãos legítimos do céu. O que? A Nova Jerusalém. É uma identificação dizendo, estes pertencem a Cristo, esses pertencem à minha igreja, esses pertencem ao meu Pai, e daqui nunca mais sairão. Aleluia. Primeiro, serão fixados para sempre. Segundo, receberão um selo de legitimidade, dizendo, esses são a minha igreja. Glória a Deus. Terceira promessa. E também o meu novo nome. Também o meu novo nome. Essa promessa aqui, Cristo está dizendo o seguinte: eu vou revelar o meu nome a vocês. Aí você vai dizer, pastor, mas que estranho. Jesus lá no céu vai chamar outro nome? Jesus lá no céu vai chamar Pedro, vai chamar Sebastião, vai chamar Davi? Jesus lá no céu vai chamar outro nome? Não, a ideia aqui é a seguinte. Era Jesus dizendo assim, vocês me conhecem em partes. Por exemplo, vocês, por enquanto, não me conhecem por completo. Por quê? Vocês não podem me conhecer de maneira profunda. Por quê, pastor? Era Jesus dizendo, porque vocês ainda estão nesses corpos corruptíveis. Vocês ainda estão nesses corpos de pecadores. Mas nos céus, eu vou me revelar a vocês. Nos céus, eu vou revelar mais da minha glória. Eu vou me mostrar a vocês em toda a minha glória. Lembra quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu não posso revelar a minha glória a você. Porque se eu me revelar a você, você morre. Por que você morre? Porque você ainda está nesse corpo corruptível. Você ainda está nesse corpo cheio de pecado, e eu sou santo. Por isso eu não posso me revelar a você que é pecador. Mas lá no céu, eu vou poder me revelar a vocês em toda a minha glória. Você já pensou isso, irmãos? É como se você pudesse
entender, compreender Deus em toda a sua identidade. Era você ver Deus como Ele verdadeiramente é. E a gente vai poder fazer isso por quê? Porque lá nós não vamos ter mais esse corpo fraco, esse corpo pecador. Nós teremos um corpo transformado e poderemos ver Ele face a face, como Ele é. Aleluia. Para a gente fechar, as promessas de Deus sempre se cumprirão. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra guardar aqui é não deixar ninguém tocar. Guardar é proteger. Guardar é colocar no lugar onde ninguém tira, onde ninguém toma. Guardar é blindar, guardar é manter seguro. Guarda o que tens. O que é isso, pastor? É você se manter íntegro. Se você se manter fiel, se manter puro, se manter santo. É você ser apenas de Deus e continuar sendo de Deus. Guarda o que tens. Nessa noite, eu sei que nós temos todas as dificuldades do mundo. Mas leva essa palavra para a tua casa nessa noite, para a tua vida. Guarda a tua reputação. Guarda a tua integridade. Guarda os teus valores cristãos. Satanás vai tentar te sacudir para todo lado para fazer você perder o que Deus te deu. É por isso que o salmista disse lá no Salmo 119, versículo 34, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por quê, pastor? Porque no teu coração é o único lugar que o diabo não tem acesso. Tudo que o inimigo quer é tirar você do foco, é tirar você do rumo. Tudo que o inimigo quer é tirar o que você tem. Tudo que o diabo quer é roubar os seus valores. Tudo que o diabo quer é roubar a sua integridade, a sua vida verdadeira com Deus. É roubar a sua comunhão com seu irmão. É roubar a sua comunhão com o seu pastor. É roubar a sua comunhão com o seu líder. É roubar a sua comunhão com Deus. Guarda o que tens. Vale a pena guardar. Vale a pena manter. Às vezes dói. E às vezes dói até dentro de casa. Às vezes dói dentro da igreja. Às vezes dói dentro da família. Mas se você guardar. Se você guardar tudo aquilo que Deus te deu. Em uma coroa e ninguém vai tomar ela de você. Deus não tem coroa aqui na terra para te entregar. Mas lá no céu nós seremos coroados para toda a eternidade. Por isso não corra atrás de coroas corruptíveis. Tem gente que só visa fama, status. Fuja dessas coroas. Elas são passageiras. O Senhor tem uma coroa incorruptível. E Ele está dizendo, guarda para que ninguém tome. Você está numa igreja que prega a palavra, guarda isso. Você está numa igreja que te ensina a orar, guarda. Você está numa igreja que te ensina a santificar, guarde.
Guarde a pureza, guarde a verdade. O Senhor tem uma coroa para aqueles que estão esperando a vinda dele. O que o Senhor tem para nós no céu é coisa linda. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Amém? Na próxima quarta-feira falaremos na outra quarta-feira, porque na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui um culto na direção dos varões. Próxima quarta-feira, dia 5, nós teremos o culto aqui na direção dos varões. Como nós não tivemos como fazer o culto no sábado, por causa de data, todos os sábados aqui praticamente está tendo alguma coisa, ou é da regional, ou é Santa Ceia. Então, eles pediram para fazer um culto na semana, que nós precisamos de ter o culto, porque aí tem a cantina, tem como levantar, né, recursos para os trabalhos deles. Então, na próxima quarta-feira, na verdade hoje seria a última quarta-feira que nós estaremos falando sobre a carta 7 Igrejas da Ásia, mas como teve uma quarta que não foi possível, então acabou atrasando. Mas aí na outra quarta-feira nós falaremos da 7ª e última igreja, a Laodiceia. Amém? Amém, irmãos? Quantos estão saindo abençoados pela palavra de Deus? No dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu. Foi Deus quem mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo pra todo lado, era brasa viva e que poder. Quem sabe não é o dia de Pentecostes, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. No dia de Pentecostes, provaram o poder de Deus, eram línguas repartidas, que bênção pros filhos seus. Nós agora vamos clamar, vamos implorar, fogo vai descer. Jesus é o santo fogo e é esse fogo